Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula. Antes de começar o novo conteúdo, eu vou fazer mais um exemplo de estequiometria, né? Principalmente para calcular produto, né, formado, e saber identificar o reagente limitante, como também o reagente em excesso. Vou colocar aqui. Vou colocar esse aqui. Eu vou colocar esse exemplo aqui, ó, que é justamente, ó, ele deu a equação, ó, em que você tem 3,65 gramas de gás hidrogênio e 26 gramas de gás oxigênio. Ou seja, ele misturou a massa dos dois reagentes e ele quer saber quantos gramas de água será formado. Então, quem vai me dizer quantos gramas vai ser o reagente limitante, mas eu preciso saber entre esses dois, entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, quem vai ser o reagente limitante. Então, note que ele me deu a massa dos dois, né? E aqui está em quantidade estequiométrica, né? 2 para 1, formando 2. Então, essa quantidade estequiométrica que já está balanceada na equação, ela vai ser importante para que eu possa determinar quem entre esses dois reagentes será o nosso limitante. Então, sempre é o limitante que vai determinar o rendimento da reação e o quanto de qualquer produto que vai ser formado. Então, aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esse 3,6 gramas em mol, porque nós estamos trabalhando com mol, que é a unidade da matéria. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é ver que 1 mol de gás hidrogênio, ele pesa 2 gramas. Eu tenho 3,65 gramas, isso equivale a quantos mols? A gente calcula primeiramente isso, né? Então, vai ser 3,65 dividido por 2. Ou seja, é 1,825 mol, né, de H2. Porque eu preciso correlacionar mol para me verificar a razão estequiométrica real e a razão estequiométrica da reação, para a gente poder comparar. Depois que eu transformei 3,65 gramas do gás hidrogênio para mol, agora eu vou transformar em 26 gramas de gás oxigênio também para mol. Então, eu sei que 1 mol de O2 pesa quanto? Cada molécula de oxigênio é 16, né, vezes 2, 32 gramas. Então, note que eu estou colocando 26,6 gramas. Então, eu preciso transformar esse 26,6 gramas para mol. E aí eu vejo quanto que vai dar. 26,6 dividido por 32 vai dar 0,83 mol de O2. Pronto. Agora eu tenho aqui mol de oxigênio e mol de gás hidrogênio. Aí eu posso calcular a razão real, que vai ser o quê? Eu vou pegar aqui 1 mol de hidrogênio, que é 1,82, né? Pode colocar 1,82, né? 1,825 mol dividido por 0,83 mol. Então, é a razão entre hidrogênio e oxigênio. Essa razão é a razão real, que eu vou dividir 1,82 por 5 dividido por 0,83. Então, aqui dá 2,2. Então, esse é o valor da razão real.
Agora eu vou calcular a razão estequiométrica da equação, né? Razão estequiométrica da equação. Ou seja, 2 mol, de onde eu tiro esse 2 mol? É esse aqui, ó, 2 mol de hidrogênio. 2 mol de hidrogênio dividido por 1 mol de oxigênio. 2 por 1 dá 2. Então, a razão aqui é 2. Então, quando eu comparo aqui a razão real entre hidrogênio e oxigênio, eu estou colocando o hidrogênio, é o que está em cima, ó. Então, é para ele que eu estou olhando. E estou comparando com ele aqui, ó. Então, entre a razão real, onde é essa razão real? A razão real é do meu experimento em que eu misturei essa quantidade de gás hidrogênio e a quantidade de gás oxigênio, que eu converti para mol e consegui encontrar a razão real. Quando eu olho para a equação estequiométrica da reação, eu calculo a razão estequiométrica. Quantidade de gás hidrogênio é 2 mol. Quantidade de gás hidrogênio, oxigênio, 1 mol. Então, a razão estequiométrica é 2. Agora eu vou comparar. Então, eu comparo a razão real com a razão da equação. E eu percebo, olha, qual é a proporção aqui? 2,2 é maior que 2. Então, eu sei que o gás hidrogênio está em maior quantidade, porque aqui é 2,2, é maior que 2. Então, aqui a razão de hidrogênio e oxigênio é 2. Então, me prova que o gás hidrogênio da minha razão real está maior. Se ele está maior, então está dizendo que o gás hidrogênio está em excesso. Então, eu já descubro aqui que excesso é o hidrogênio, o gás hidrogênio. Então, o é o oxigênio, tá? Ele é o limitante. Então, é o limitante que eu vou usar para calcular o rendimento da reação ou também a quantidade de produto. Então, agora eu posso dizer quantos gramas de água vai ser formado. Então, se eu quero saber quantos gramas de água vai ser formado, opa, saiu. Eu vou aqui. Voltar aqui. Vai apagar, tá? Mas a gente já descobriu aqui quem é o reagente em excesso, quem é o limitante. Então, agora eu posso responder quantos gramas de água vai ser formado, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, eu já sei que aqui está em excesso e está é o limitante. Então, é para o limitante que eu vou perguntar, é ele que me responde. Então, eu vejo a relação do limitante com qualquer um do produto. Aqui, como só tem água, mas digamos que tivesse outros produtos, para qualquer outro produto formado, o limitante que vai me responder. Então, eu correlaciono o limitante com qualquer produto, tá? Ou com qualquer outro reagente aqui para ser o quanto que eu preciso. Então, olha só, vamos fazer uma pergunta, responder a primeira pergunta, né? Que quer saber quantos gramas de água. Então, agora eu vou relacionar o limitante. Então, eu vou pegar aqui. O limitante vai ser o mol de O2 corresponde a 2 mol de água. Tirando a informação aqui da equação, ó, 1 mol de oxigênio produz 2 mol de água. Aí nós tínhamos calculado que o gás oxigênio é limitante, né? A gente transformou, né? O número de mols de O2 foi 26,6 dividido por 32, que deu, deixa eu calcular aqui novamente, deu 0,83 mol. Então, eu venho aqui, 0,83 mol de O2 produz quantos mols de água? Aí, respondo aqui. 0,83 vezes 2, dividido por 1, vai dar 1,66 mol de água. Mas ele não quer saber mol, ele quer saber quantos gramas. Então, basta eu multiplicar pela massa molar
da água, que a gente sabe que é 18. Então, 1,66 mol vezes 18 gramas por mol. Mol com mol corta, 1,76 vezes 18, que dá 2,2, não, né? 29,88 gramas de água. Então, note que quem me respondeu quanto de água produziu, parte da mistura dos reagentes foi o reagente limitante. É ele que me responde. Eu posso perguntar assim, mas quantos de hidrogênio está em excesso? Eu pergunto para o limitante novamente, porque ele vai responder, olha, se mol, vou colocar aqui em vermelho agora, mol de O2 precisa de 3 mol de gás hidrogênio, se eu tenho 0,83 mol de O2, quanto eu preciso de gás hidrogênio? A gente faz o cálculo do X, 0,83 vezes 2, eu preciso de 1,65 mol. Olha só, é isso que eu preciso, de hidrogênio. Se é isso que precisa reagir com 0,83, eu adicionei 2 mol. 2,2, né, que foi lá o que nosso cálculo deu. 2,2 mol. Vocês viram no anterior, né, esse 3,65 gramas, né, de gás de hidrogênio, equivale a mol. E dividido pela massa. 3,65 dividido por 2 deu, perdão, 1,82, né? Vou voltar aqui, eu coloquei lá, isso aqui foi a reação estequiométrica. Nós adicionamos aqui, 1,82, que foi justamente isso aqui convertido para N, que é 3,65 dividido por 2, que deu 1,82. Só estou colocando aqui mol, porque foi na tela anterior. Então, quando eu comparo o que eu adicionei, vejo, eu precisava de 1,66, eu adicionei 1,82. Por isso que eu consegui saber que esse aqui está em excesso, através lá da razão estequiométrica, tá? Assim que a gente utiliza para qualquer exercício que venha solicitar para a gente o cálculo de rendimento ou de qualquer questão que envolva, seja o produto formado ou até mesmo a quantidade do reagente que está em excesso, quem vai te responder é o reagente limitante. Para eu saber quem é o reagente limitante, eu preciso fazer a reação real, que eu mostrei anteriormente, como também descobrir a razão estequiométrica, tá? Então, a razão estequiométrica da equação é você dividir a quantidade aqui. Eu quero saber a razão estequiométrica do gás hidrogênio em relação ao oxigênio. É 2 dividido por 1, né? Que deu 2, né? Deu 2. E a gente viu que adicionou muito mais. Né? A razão estequiométrica aí nos mostra quem está em excesso, tá? Então é isso, os exercícios se baseiam nisso, né, para vocês entenderem que no módulo, na unidade 3, é saber identificar uma reação química, saber fazer o balanceamento e usar os dados estequiométricos para fazer qualquer cálculo baseado na equação, tá? E aí, muitas vezes, ele vai querer saber o produto formado, a quantidade, o rendimento, e para isso a gente precisa saber quem está em excesso e quem está limitando. Que nesse caso aqui ele colocou os dois, né? Se ele colocar só um, né, de que ele não colocasse, eu coloquei 3,65 gramas de gás hidrogênio, e ele não deu outro reagente, né? Isso quer dizer que o próprio está dizendo já é o limitante. Quando você coloca a informação somente de um reagente, ele já é limitante. Tem exercício da o reagente vai ser o próprio limitante. Agora, quando ele fornece dois, você tem que saber quem deles é o limitante que vai me responder
de produto, qualquer informação da equação é baseado em limitante. Então, beleza. Agora vamos começar o outro módulo, que é o módulo final da disciplina, tá? E é o módulo de equilíbrio químico e soluções. Então, para a gente falar de soluções, a gente precisa entender o que é o equilíbrio. A gente precisa compreender o que é falar uma equação de equilíbrio, tá? Envolvendo, novamente, uma reação química. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é que se trata de uma reação. Eu vou ter uma reação geral, que vai ser me mostrada, e essa reação, que eu vou chamar aqui de A mais B maiúsculo, né, formando C, D, então a gente já sabe identificar que isso aqui é uma reação química. O A minúsculo, B minúsculo, é o coeficiente estequiométrico, que já aprendemos. E o aqui C e D, que minúsculo e minúsculo também é o coeficiente estequiométrico dos produtos que foram operados. Então, isso vai ter que, no momento em que a velocidade que eu tenho saindo da agente para o produto, da esquerda para a direita, vai ter também velocidade idêntica quando sair os produtos para os reagentes. Ou seja, a reação em equilíbrio é quando eu tenho velocidade igual tanto da esquerda para a direita e quanto da direita para a esquerda. Então, a gente vai falar que é um equilíbrio dinâmico, quando a velocidade se iguala. Então, nesse momento, eu tenho a formação tanto perdão, sai aqui, pessoal, tanto do produto quanto para os reagentes. Então, ela tem essas duas direções, tá? Então, nesse caso, o equilíbrio vai ser dinâmico quando essas velocidades forem iguais. A gente vai ter uma constante de equilíbrio da equação. Que vai ser que o produto, deixa eu tirar aqui que saiu de novo, isso aqui, peraí, pessoal, não gosto de aparecer nessa tarja aqui embaixo. Vai atrapalhando. Então, olha só, a equação de equilíbrio químico, eu vou achar uma constante de equilíbrio, que vai ser esse momento que a equação ela tem de velocidades ser iguais tanto à esquerda, à direita, à esquerda, nada do que a concentração do meu produto, C, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do meu produto D, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do meu reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B, que é o meu reagente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, essa constante de equilíbrio ela é encontrada toda vez que eu tenho uma reação em equilíbrio químico. Então, a setinha dupla mostra que isso aqui se trata de uma equação em equilíbrio. Quando só tem uma setinha, né, A mais B formando C mais D, eu estou dizendo que essa reação só acontece da esquerda para a direita. O inverso não acontece. Por que a gente apresenta assim? Para dizer que essa reação ela não é reversível. Então, quando eu coloco uma seta inversa, eu estou dizendo que os dois sentidos é verdadeiro, tanto dos reagentes formando os produtos, quanto dos produtos formando os reagentes. A gente vai ter 4 tipos de equilíbrio químico. A gente não vai ver todos, visto que nós vamos fazer esse tempo, mas o foco principal vai ser o equilíbrio ácido-base, que a gente sabe que é um ácido e que é uma base, tá? A gente tem equilíbrio ácido-base, equilíbrio de solubilidade, de oxirredução e de complexo iônico, né, que é a formação dos complexos. Então, aqui, só para ilustrar, né, que eu tenho aqui os meus agentes, né, em que eu vou ter que representar esse quadradinho laranja e 3 aqui azul.
Então, isso aqui é a quantidade dos meus reagentes, né? Que me formou aqui em equilíbrio, tanto para a direita como para a esquerda, formou esse produto aqui com 2 quadradinhos verdes. Então, o equilíbrio vai ser sempre a concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. Aqui, como o produto realmente uma única substância, mas formou o quê? 2 mol. Então, 2 então, elevado a 2. Aqui só tem um do reagente, laranja, então a concentração dele é elevada. Precisa colocar mais, para você não esquecer, você pode colocar um. E aqui, o reagente azulzinho são 3 mols elevado ao cubo. Então, eu calculo o valor da constante de equilíbrio através da equação química da reação. Então, eu preciso ter a equação química também balanceada para que eu possa calcular o meu equilíbrio, a minha constante de equilíbrio. E eu vou, e muitas vezes, precisar dessa constante de equilíbrio, dependendo do que vai me solicitar, eu vou fazer o uso dela, tá? Então, aqui, para a gente mostrar que o equilíbrio químico está presente no cotidiano, né? Aqui é o exemplo do refrigerante, em que o ácido carbônico, tá? Aqui no refrigerante, em que aquele está em equilíbrio com água e CO2. Então, eu tenho aqui a formação, a decomposição, a gente viu as reações químicas aqui, ó, tem um único produto, um único reagente formando os produtos, quando eu olho da esquerda para a direita. Então, a decomposição do gás carbônico, do ácido carbônico, o ácido carbônico se decompõe em água, CO2, que é as borbulhas, né? Aquele gosto que nós sentimos lá do refrigerante, aquela frescor, é devido ao ácido carbônico, está presente no refrigerante, né? Então, o inverso também acontece, que é, se eu reagir dióxido de carbono com água, forma do carbônico, né? Isso aqui, se tiver somente numa região de calcário, né, a gente fruta, sais, forma o carbonato de sódio, né, pela reação do dióxido de carbono e água, e na presença ainda de algum sal, seja carbonato, seja o cálcio, seja o magnésio, né, formam carbonatos, né, que aí a gente tem aí a presença das estalactites, fragmentos, né. Tanto que é um exemplo, né, as cavernas que tem, e essas estalactites e estalagmites, um processo aí de equilíbrio químico, em que a gente precisa estar compreendendo que essa aqui, ela tanto pode sair do lado esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo, né. Então, a reação pode ser revertível. Então, aqui para mostrar, para a gente escrever as constantes de equilíbrio para a reação aqui, ó, do gás hidrogênio com gás oxigênio. A equação já está balanceada, né, mas lembre-se que às vezes não está, e quer o valor de K. O que eu calculo? É a concentração do produto. Quem é o produto? É a água elevado ao seu coeficiente estequiométrico, elevado a 2, dividido pela concentração dos reagentes. Tem o reagente gás hidrogênio, concentração do gás hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Aqui é o 2. Né? Então, eu preciso olhar para os coeficientes estequiométricos. E aí acontece a concentração do gás oxigênio elevado ao coeficiente, que é 1. Então, aqui eu consigo montar a equação da constante de equilíbrio, baseado na equação química, tá? Que é outro exemplo, né? Aqui já é o gás hidrogênio com monóxido de carbono, formando metanol, a equação de equilíbrio químico, tá aqui representado. Então, muitas vezes você vai precisar saber a equação química. Por quê? Porque se ele perguntar qualquer valor aqui, seja de um produto ou do reagente, através da constante de equilíbrio a gente consegue calcular. Então, note que aqui o sistema está no estado gasoso, que é o mais comum, tá? Se na equação química estiver presente sólidos ou líquido, eles não entram na equação química. Digamos que aqui tivesse líquido,
ela não entra aqui na equação de equilíbrio químico, é somente no estado gasoso, tá? Sólido e líquido não entram na equação, tá? Aqui um exemplo prático, ó, todos estão no estado gasoso, então eu vou calcular o ácido iodídrico se decompõe em gás hidrogênio, gás e iodo. Então, ele deu a equação química aqui, né? Então, ele deu a concentração do gás iodídrico, deu a concentração do gás hidrogênio que foi formado, e deu a concentração do gás iodo que foi formado. Quer saber a constante de equilíbrio, quer que você calcule o valor de K. Então, eu só tenho que montar a equação, né? Então, eu venho aqui, K vai ser igual concentração de H2 elevado a 1 vezes concentração de iodo também elevado a 1. Da onde que eu tirei esse 1? É o coeficiente que está aqui na frente, que eu não estou mostrando, mas é 1, né? Dividido por quê? Dividido pela concentração dos reagentes. Quem é os reagentes aqui? Ácido hidrídrico. Dividido pela concentração de AI elevado ao seu coeficiente elevado a 2. Pronto. Montei a equação de equilíbrio. Agora vou substituir o valor de cada um. Qual é o valor da concentração de hidrogênio? Ele deu. A concentração de hidrogênio é 1 vezes 10 menos 3. Então, eu coloco. Concentração é 1,10 vezes 10 a menos 3. E multiplica. Concentração do gás iodo. Do gás iodo está aqui, 2,5. Então, eu coloco 2,5 vezes 10 menos 2, dividido a concentração do gás, do ácido iodídrico em uma gasosa, né? Ele está de forma gasosa. Então, ele deu aqui, ó, o gás ácido hidrídrico 2,2. 2,2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Ó. Aí eu vou calcular. Ó. Eu vou multiplicar 1 expoente menos 3 elevado a 1 é ele mesmo, vezes 2,5 expoente a menos 2 elevado a ele mesmo, vai 2,5 vezes 10 a menos 5, dividido 2,2 expoente a menos 2 ao quadrado, vai dar 4,84 vezes 10 menos. Agora eu falo de 2,5 expoente menos 5 dividido por 4,84 expoente menos 4. Então, a concentração do valor de K é 0,052. Ou seja, não tem unidade, gente. O valor da constante de equilíbrio não tem unidade. Então, a constante de equilíbrio é 0,052. Essa constante é para dizer que aquela equação entra em equilíbrio quando K é igual a 0,052. Tá? Então, basta eu saber a equação, ver se está equilibrada, montar a equação de equilíbrio químico, que é muito simples, só basta você olhar quem são os produtos dividido pelos reagentes, de acordo com os seus coeficientes estequiométricos. Nós já sabemos muito bem isso, né? Bom, e aí a gente, entendendo aí que eu tenho uma equação de equilíbrio, né, para uma reação química, eu preciso entender aqui o equilíbrio ácido-base. Tá? A gente já sabe o que é um ácido, o que é uma base. Nós vimos lá no módulo 2. Então, a gente só lembra, a Henry falou que ácidos liberam H+, e bases liberam o H-. A gente sabe que a água, ela tem sua auto-ionização, ela libera H+ ou H-. Se eu juntar H+ ou H-, forma molécula de água, a gente sabe. Só que a gente viu lá atrás que pensar no conceito de ácido e de base por Arrhenius, que é o primeiro teórico, era insuficiente, porque ele não quis para nós, porque a amônia era uma base, né? E a gente vem com Bronson T. Lowry para dizer que ácidos são substâncias capazes de receber próton e base doar prótons, né? Começa a facilitar para a gente. Então, a gente tem o conceito de ácido por Bronson T. Lowry, pensando que eu
qualquer, que eu vou chamar de HA, tá? Então, pode ser qualquer ácido, em que ele vai reagir com a água. Se eu estou falando de um ácido qualquer, então a água vai reagir como uma base. Então, por Bronsted-Lowry, esse ácido vai, né, a gente sabe que vai doar esse H para a molécula de água. E aí ela vai se transformar no íon hidrônio. E aí o que sobrou dela vai ter a base conjugada. Então, a gente já sabe identificar o ácido base conjugado, né? O que sobrou do ácido é a base conjugada do HA. E o que for com a base aqui do reagente vai ser o ácido conjugado da água, né? A base. E quando se trata de uma base, colocou aqui o exemplo, a gente só está relembrando, pessoal. Então, a água agora vai reagir como um ácido. Então, o que a água vai fazer? Vai doar um próton para a base. E o que vai restar da molécula de água, a hidroxila. Então, a hidroxila vai ser a base conjugada do ácido, que é a amônio, e seu ácido conjugado da amônia, que é a base. Eu poderia representar também aqui um B, seria uma base qualquer reagindo com a molécula de água. Olha, se eu estou dizendo que B é uma base, eu tenho que saber que a base é o próton da molécula de água. Então, vai se transformar em BH+. O que sobrou da água quando ela doa um próton? Sobrou H-. Então, isso aqui, né, está relacionado com isso aqui. Então, se isso aqui é a base, então isso aqui é o ácido conjugado da base. Foi isso que nós vimos, né? Isso aqui é o que da água? Está relacionado com a água. Se a água se comportou como ácido, porque ela doou um próton, então isso aqui é a base, né? Nós vimos porque é a base, carga negativa, né? Então, é a base conjugada do ácido. Aí, isso aqui é só relembrar o conceito, porque a gente vai envolver agora o equilíbrio químico de um ácido e de uma base. Mas por quê, professor? Porque muitas vezes a gente vai ter que saber se um ácido é forte ou fraco, que a sua condição vai determinar a concentração desses íons que vai ser gerado em solução. Tá? Então, aqui é um exemplo que a água age com ela mesmo, a gente viu, né, é anfótera, ou anfiprótica é a mesma coisa, tá? Anfótera e anfiprótica é a mesma coisa, porque aqui uma molécula de água está reagindo como base e aqui está reagindo como ácido, né? Então, se essa molécula aqui está reagindo como ácido, ela vai doar um H para outra molécula de água que está reagindo como base. Aí formam o íon hidrônio e hidroxila. Então, essa concentração de íons hidrônio e hidroxila, a gente vai ter um equilíbrio químico, que é um que eu chamo aqui de A, que é a constante de equilíbrio da autoprotólise da água. Então, esse equilíbrio vai ser a concentração de íons hidrônio vezes a concentração de hidroxila. Mas não teria que colocar a molécula de água, não entra, tá? Porque a autoprotólise da água é tão pequena que as moléculas de água não entram na equação de equilíbrio. Tá? Então, a gente poderia pensar, a constante de equilíbrio seria H3 ou mais, vezes H menos, dividido pela concentração de moléculas de água. É assim que, né? Assim. Porém, isso aqui não entra, porque essa quantidade é tão pequena que é insignificante na reação. Então, a equação de equilíbrio químico para as moléculas de água vai ser apenas o produto do íon hidrônio vezes a concentração de hidroxila. Tá? Aí, esse Kc, que eu chamo, que é a constante de equilíbrio do produto iônico da água, a gente vai substituir por Kw. Por que W? Porque esse W representa water, né? O water, que é água em inglês, né? Que é a palavra água em inglês. Então, toda vez que eu falar de Kw, eu estou falando da constante de equilíbrio da água, que vai ser o produto de íons hidrônio vezes o produto
da concentração de hidroxila, ou a concentração de H+, e OH-, tá? Então, faz. Chamar íon hidrônio, a gente viu que é a mesma coisa que H+. H+ não existe no meio aquoso, a gente representa por causa de arrênios, mas íon hidrônio é o íon mais estável presente. Então, essa relação de KW vai ser importante porque a gente vai falar de pH, que é a concentração de H, ou de íons hidrônicos numa solução aquosa. Tá? Aí, sabendo se a concentração a quantidade de H+ e OH- no meio aquoso serão iguais, porque uma molécula de água, né, H2O, vou colocar aqui, H2O vai liberar H+ e OH-, a gente percebe que libera a mesma quantidade. Então, a gente chega à conclusão que a concentração H+ é igual à concentração OH-, que vai ser representada por 1 vezes 10⁻⁷. Aí a gente chega que o produto da concentração de H+ e OH- vai dar 1 vezes 10⁻⁴. Então, o valor do KW vai ter esse valor de 1,0 vezes 10⁻⁴, que é justamente o valor que vai ser a nossa faixa de pH, porque está relacionado com a concentração de H+ e OH-. Então, esse KW, quando eu multiplico a concentração de H+ e OH-, o valor de KW é 1 vezes 10⁻⁴. Essa equação, ela vai ser útil para nós, para quê? Para que a gente possa saber em que momento eu posso ter uma quantidade de H+ ou H-, dependendo de quem é o meu ácido ou quem é a minha base. Tá? Então, a gente vai aprender a calcular usando essa equação quando for necessário. Tá? Então, o pH é a medida que a gente utiliza para saber se um composto é ácido ou se ele é base. Então, o pH nada mais é que o potencial T representa o potencial de hidrogênio. Então, quando eu quero medir a acidez, eu estou medindo a quantidade de H+ no meio aquoso. Então, quando eu quero calcular o pH, eu tenho que calcular nada mais que o menos log da concentração de H+ ou íon hidrônio. Então, é o logaritmo negativo da concentração do hidrogênio, que tem que estar expresso em mol por litro. Por isso que nós vamos depois falar em concentrações, vamos entender o que é esse mol por litro. Então, quando eu tenho uma solução ácida, eu tenho uma concentração grande de H+. Então, é uma concentração superior a 1 vezes 10⁻⁷. Então, o pH vai dar um valor menor que 7. Porque a gente vai ter a faixa de pH, ó, que vai de 0 a 14. Tá? O meio vai ser 7, vai chamar de neutro. Então, se a concentração de H+ é muito grande, então o pH aqui é ácido. Abaixo de 7, eu digo ácido. Abaixo de 7 é acima de 7 vai ser base. Então, para a solução ácida, a concentração de H+ tem que ser grande. Tem que ser maior que 1 vezes 10⁻⁷. Aí o valor do pH quando calcula é menor que 7. Quando ela for baixa, a concentração de H+ é menor que 1 vezes 10⁻⁷. O pH vai dar acima de 7, até o máximo 14. Perdão. Quando a concentração de H+ for igual à concentração de hidroxila, o pH vai ser 7, né? Ou seja, o pH da concentração de hidrogênio, quando ele for 1 vezes 10⁻⁷, o pH vai dar 7, que eu digo que é neutro, né? Valor 7 é neutro. Então, é só, a escala de pH, ela está relacionada, então, com a concentração de H+. Eu calculo a concentração de H+, vou dizer se é básica ou se é ácida. Né? Mas eu posso calcular o pH e a potencial de hidroxila. Porque H+ ou o hidrogênio está relacionado com H-. Então, eu também calculo o seguinte: se o pH uma solução por 6, o pH
vai ser o quê? 8. Vai ser 8. Tá? Vai ser 8. Por quê? Porque a gente vai ter que pH mais pOH que dá 14. E a taxa de pH máxima vai 14. Por quê? Porque esse 14 vem lá do cadáver da água, né? Que é 1,10 a menos 14. A taxa de pH pode chegar a 14 por causa do produto iônico da água, constante de equilíbrio da água. Então, se eu sei o valor de pH, eu acho o valor de pH. Quando o pH é 6, o pH vai ser 8. A gente não costuma trabalhar com pH, porque todas as nossas referências falam qual é a acidez, qual é o pH. A gente calcula o pH de solução, o pH do solo, né? A gente pega uma amostra de solo e pode calcular o pH. Mas não está correlacionado com o outro. Se eu falar assim, olha, o pH do solo é 3, quanto seria o pH? 11, porque a soma dos dois dá 14. A gente não consegue relacionar. Então, a concentração de íon hidrônio ou H+, pessoal, não faz, né? Lembre-se que H+, e o hidrônio é a mesma coisa. Então, se a concentração for maior que a concentração de hidroxilo, a solução é ácida. Tá? Então, saber a concentração de H+, ou de hidroxila vai me permitir dizer que a solução é ácida. E aí, eu posso pH ser menos log da concentração de H. Se o valor desse cálculo der maior que 7, a solução tem que estar ácida. Se o valor der 7, quer dizer que a concentração tanto de H+ e o hidrônio é a mesma concentração de hidroxila. E se o pH for maior que 7, a solução é básica. Então, eu tenho uma grande concentração de OH-. E eu também posso calcular pOH. Se eu quiser calcular pOH, é igual a menos log da concentração. Tá? Mas, eu já falei, a gente costuma utilizar mais valores de pH. Mas, às vezes, algum exercício pode perguntar qual é o valor do pOH. Basta eu achar pH, que depois eu acho pOH. E lembre-se, pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu tenho pH, eu acho pOH. Se eu tenho pOH, eu acho pH e vice-versa. Um sempre está correlacionado com o outro. Porque a molécula de água, voltando, se a sua autoprotótipo libera H mais OH menos, né? É a mesma coisa de H3 ou mais OH menos. Então, essa quantidade aqui são, porque o pH é medido em solução aquosa. Então, eu meço a quantidade de H ou hidrônio. Então, quando as quantidades são iguais, a situação da solução é neutra. Quando a concentração de H ou o hidrônio é maior que a concentração de estou no meio, solução ácida. Quando essa concentração for menor que a concentração de hidroxila, eu estou numa solução básica. Tá? Aí, aqui, o KD, né, se for um ácido, a gente consegue calcular o K, que a gente vai chamar de constante de acidez. E o KD vai ser para uma constante de basicidade, porque eu vou ter ou um ácido, ou eu vou ter um ácido, ou eu vou ter uma base. Quando eu tiver um ácido, que eu vou chamar de HA, a gente viu que eu tenho aqui H+, né, liberando H+, a menos. Eu calculo a constante de equilíbrio, que é a concentração de H+, vezes a concentração de A- dividido pela concentração do ácido. Então, eu vou chamar aqui de K, porque eu estou falando de ácido, mas eu posso ter uma base, que em solução aquosa vai liderar os seus respectivos íons, que vai ser o ácido conjugado ou a base conjugada. Então, eu posso
então, poder ser a concentração do ácido conjugado vezes a concentração da base conjugada dividida a concentração da amônia. Acho que a água não entra. Eu falei que a água ela não entra na equação química. Então, a equilíbrio para a base, que é a amônia, vai ser essa equação de equilíbrio. O valor K deu 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso para dizer para nós que muitos valores de constante de equilíbrio vai ser tabelado, principalmente quando a gente falar de ácido e de base. Então, mas eu preciso saber se eu vou estar diante de um ácido fraco, de um ácido forte, de uma base fraca ou uma base forte. Porque, dependendo do ácido ou da base, a gente vai ter que usar essa constante de acidez ou basicidade. Da mesma forma, a gente utiliza mais a constante de acidez, tá? Então, sabendo se um ácido é forte, a gente já sabe que todos os seus hidrogênios estão ionizados. Viu na aula de ácidos e bases. Um ácido forte é aquele que equilibra todos os seus íons hidrogênios. Então, todos esses aqui são ácidos fortes. Viu na aula do módulo 2, da unidade 2. Mas vimos também quem são as bases fortes, né? Caiu, pessoal. Tá. Deixa eu voltar aqui que caiu. Caiu aqui, tá uma chuva forte. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar a tela. É a chuva, tá dando uma chuva forte aqui. Tá escutando? Tá chovendo aí não? Vocês estão, quem tá em Cuiabá, tá uma chuvona agora. Agora, então, que chuva. Mas vamos lá. Vamos que vamos. E, Jair. Aqui tá quente, mas a chuva não ajudou muito. Não. Então, voltando aqui, ó, a gente vai ter uma situação que a gente precisa agora identificar se diante de um ácido forte ou base forte. Então, cada aquelas informações na unidade 2 é importante, tá? Porque alguns HCl é um ácido forte, vai me dizer a cor. Porque a gente vai ter casos que eu vou ter ácidos fracos. E quando tiver ácido fraco, como estou chamando aqui de H, de qualquer ácido fraco, ele vai sofrer reação com a água e vai liberar o hidrônio e a base conjugada. Então, se é um ácido fraco, ele tem que ter um valor de Ka. Toda vez que eu tiver um valor de Ka, já se trata de um ácido fraco. Então, ter a constante de acidez, você já fica atento. Opa, se ele me deu constante de acidez, né, isso aqui é uma constante,
constante de acidez é porque estou diante de ácido fraco, tá? Então, eu preciso saber. Por exemplo, a gente viu, HF é um ácido fraco. Então, ele tem Ka. Se ele tem Ka, tem uma tabela, é tabelar esse valor de Ka. Então, eu tenho que seguir equação de equilíbrio. Eu preciso usar a equação de equilíbrio toda vez que estou diante de um ácido fraco. Se o ácido é forte, eu não preciso usar a equação de equilíbrio. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Toda vez que eu estou diante de um ácido H, que é um ácido fraco, ele vai ter uma equação química. Então, é ele reagindo com água. Agora, se é um ácido, A vai ser a base. Formou aqui o íon hidrônio, base conjugada. Então, eu tenho que montar a equação de equilíbrio químico dessa reação do ácido em água. Se ele for um ácido forte, ele é um ácido forte, não tem Ka. Por quê? Porque ele é totalmente ionizável. Tá? Então, depois a gente vai trabalhar lá na frente exemplos, provavelmente na próxima aula, em que momento eu vou usar o valor de Ka e em que momento eu vou usar. Tá? Mas eu vou estar explicando com calma isso para vocês entenderem. Mas lembre-se, se eu souber que o ácido é fraco, então provavelmente ele tem um Ka. Isso é tabelado, tá? A gente usa as tabelinhas com o valor de Ka. E se for uma base fraca, ó, estou diante de uma base fraca, ela vai reagir com a água formando o seu ácido conjugado e a base conjugada. Então, eu tenho que usar a equação, eu preciso da equação de equilíbrio. Equação de equilíbrio químico. Por que eu preciso? Porque eu estou diante de uma base fraca. Se fosse uma base forte, eu não precisaria da equação de equilíbrio. Por isso que a gente tem que entender o que é equilíbrio químico, tá? Então, é nessa situação, quando eu tenho um ácido fraco ou uma base fraca, eu tenho que recorrer à equação de equilíbrio químico, que é ela que vai me dar as informações pertinentes, tá? Então, aqui é um exemplo. Estou mostrando aqui vários ácidos. Ó, ele deu o valor de Ka, tá vendo? Ka, ácido sulfídrico. A gente já sabe que ele é um ácido fraco. Qual o valor de Ka? Se ele não me desse, eu teria que lembrar, se o ácido sulfídrico é um ácido fraco, ele é fraco. Nós vimos lá, né, na aula, na unidade 2, ele é fraco. Mas se te der Ka, todos eles são fracos. Mas se eu estiver diante de vários ácidos fracos, comparando um com o outro, saber quem deles é o mais fraco ou mais forte entre eles. Todos são fracos, mas alguém pode ser um pouquinho mais forte que o outro. Tá? Então, o valor de Ka vai nos ajudar a ver isso. Então, o valor de Ka nos informa a acidez. Tá? Nos informa a acidez. Quanto maior o valor de Ka, mais ácido é o composto. Tá? É o composto. Como assim, professor? Vamos comparar aqui, ó. Entre ácido acético, vou circular aqui, ácido acético, ó, o valor do K dele, né? E ácido sulfídrico. Eu sei que os dois são fracos. Os dois são fracos, mas entre os dois, quem é mais forte? Não pode ter uma acidez igual. Então, quanto maior o valor do K, mais forte é o ácido. Tá? Mais forte. Se a gente colocar aqui, né? Mais forte, cadê aqui, né? Mais forte o ácido é. Tá? Ou seja, quanto menor o de Ka, mais fraco é o ácido. Isso quando eu estou comparando, tá, pessoal? Um com o outro. Lembrando que
Só o fato de ter Ka, ele já é fraco, mas agora eu estou comparando o ácido sulfídrico. Olha, quem tem maior valor? 1,010 a menos 7 maior que 1,8 vezes 10 a menos 5? Bom, esse aqui é maior. Esse é maior, né? Esse é maior. Então, esse aqui é mais ácido se comparado com esse. Eu analiso o valor do K. Lembrando que aqui é negativo, né? Menos 5, digamos que seria a base. Ó. Se eu for comparar aqui, ó, esse, eu não estou olhando esse 5,8, tá, pessoal? Ó, aqui é 1, aqui é 1,8. Lembra que está na base 10, ó, aqui é menos 5, aqui é menos 7. Ó. Se comparar com a mesma base, ó, esse aqui com esse daqui, ó, os dois são da mesma base, menos 7. Então, esse aqui seria mais forte, que 4,4 é maior que 1. Tá? Lembrando que menos 5 vem entre menos, maior que menos 6, maior que menos 7, maior que menos 8, e assim vai, né? Na ordem do valor que eu estou olhando, tá? E aí isso quer dizer o seguinte, pessoal. Quando eu tenho HCl, vamos colocar um exemplo aqui. HCl é forte. Por quê? E quando eu coloco ele em água, ele libera totalmente o H+. Ele é 100% ionizado. 100% ionizado. Por isso que ele é um ácido forte. Agora, quando eu pego o ácido fluorídrico, ele libera H+, mais F menos. Eu estou usando a menos. Isso aqui não é 100%. Ele tem pouca ionização. Nós vimos, né? Pouca ionização. Não libera todo o H+. Por quê? Em uma solução, eu vou ter várias moléculas de HF. Várias moléculas de HF. Né? Só que apenas uma ou duas vai liberar o H+, ó. Menos. Ou seja, ele é pouco ionizável. Eu vou ter uma pequena quantidade de H+. O restante das moléculas, né, do HF não vai querer liberar o H. Por isso que ele é um ácido fraco. Por esse motivo, ele tem um valor de Ka, porque ele é ácido fraco. Quem é ácido forte não precisa do Ka. Porque nesse caso aqui, eu preciso saber a concentração de H+ no meio. Quando é um ácido forte, eu sei que eu tenho sempre em solução aquosa. Agora, quando for um ácido fraco, eu não sei a quantidade de H+ está liberado na solução. Ele é um ácido pouco ionizado. Ele libera pouco H+. Eu não tenho a certeza de quanto H+ está no meio. Eu tenho que recorrer ao valor de Ka para descobrir quanto de H+ está no meio, tá? A gente depois vai ver exemplos em relação a isso, tá? Então, aqui é um exercício só para a gente mostrar como a gente calcula, né? Como a gente analisa o ácido é forte, olhando para o valor de K. Note aqui que ele deu o pK. Olha, pK vai ter como calcular o pK? pK menos log K. Então, é qual seria o pH. Então, o valor, para eu encontrar o valor de pK, basta eu fazer um menos log de K. Por que a gente faz isso? Porque os valores que vocês viram de K, ó, são valores muito as 10 negativos. Quando eu uso o logaritmo, eu tenho valores mais expressivos, ó.
2,49 pk. Fica mais fácil de a gente ver que valores muito pequenos, tá? Então, eu quero calcular aqui, ó, o valor, transformar isso aqui em, perdão, transformar aqui, ó, esse valor em pK, basta calcular, ó, pKa é menos log de 6,5 vezes 10 a menos 5. Qual que vai ser o valor de pK? Basta usar a calculadora. Ó, menos log de 6,5 expoente a menos 5. Dá 4,19, ó. Olha só, 4,19 é mais fácil do que olhar esse valor aqui, ó. Que quando tem a quanto maior o de Ka, mais fácil, certo? Então, é o contrário de TK. Quanto menor o valor de K, mais ácido. Okay? Então, se eu uso K, quanto maior o valor de K, mais ácido é a substância. Agora, quando eu olho para o valor de K, quanto menor for o valor de K, quando eu faço log, eu inverto. Torna aqui mais preciso. Então, é o que você analisa. Através dos valores ou de PK, ou K, a gente pode dizer, tá? Então, eu vou condicionar. Então, olha só. Entre eles, é PK, ó, 2,49 e aqui é 3,8. Quem é mais ácido? O ácido pirúvico ou o ácido lático? A gente vê, quanto menor o valor de pK, mais ácido. Então, quem tem maior valor? Esse aqui. Então, esse aqui é o ácido mais forte. Porque quanto menor o pKa, mais ácido é a substância. Agora, quando for Ka, quanto maior o Ka, mais ácido. Então, vai depender do valor que você tem, tá? Então, lembre-se, se você quiser transformar pK, o K para pK, é só jogar o menos ódio. Aí, é fácil de você olhar, tá? Então, aí, só que não pode esquecer. Inverte, né? Menor o pK, menor o valor de pK, mais ácido da substância. Aqui, agora pK tem o menor valor, 2,10. Então, 2,10, esse aqui é o ácido mais forte. Agora aqui, ó, já K, quanto maior o valor de K, mais ácido. Quem tem valor maior? Aí, de novo, pessoal, tá ruim aqui, caindo. Tá ruim. Não, não adianta. Pessoal, tá na internet. Eu acho que não vai dar pra gente continuar. Deixa eu até ver aqui o conteúdo. É.
Ainda deu uma hora, pessoal. Vou parar aqui, a gente volta. Vou entrar por aqui e a gente volta na sexta-feira, porque só de Libra é só isso mesmo, né? Mas aí eu vou voltar na sexta-feira falando de soluções e a gente retoma em que momento a gente vai usar o equilíbrio químico. Aí eu vou, por exemplo, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, tá? É complicado. A gente precisa saber o que é um ácido e uma base. Porque aí a gente vai, eu vou, por exemplo, a gente vai aprender como preparar uma solução, calcular o pH de uma solução que a gente vai preparar, de fissão, e aí em que momento a gente vai usar a equação de equilíbrio. Que aí a gente até falei, né? Vai ser diante de um ácido fraco de uma base fraca. Mas para isso ele vai te dar o valor de Ka, né? Então fica muito fácil. Deu o valor de Ka, já falar, opa, é um ácido com uma base fraca. Mas aí a gente precisa aprender como usá-la, né? Em que situação a gente vai usar. Porque quando o ácido forte, vocês vão ver muito calcular o pH de uma solução de ácido forte, né? Mas quando for calcular o pH de uma solução de um ácido fraco, eu preciso recorrer ao equilíbrio químico usando a constante de acidez, tá, pessoal? Estão escutando? Pelo menos? É que voltou, mas eu não sei se vocês estão escutando, porque... Sim, né? Beleza, Jailson, tá? Então, essa aula, está cortando, né, a internet, tá? Mas aí eu volto na sexta-feira, tá, pessoal? E aí eu continuo para finalizar, que a gente não tenha nenhum problema, mas aí qualquer coisa eu vejo outros exemplos, tá? Para trabalhar mais de forma dinâmica, já disse que a evolução vai ser rápido, vou mostrar os tipos de concentrações e já calcular pH, que é o que importa, calcular as informações de exercício que move aí, tá bom? Se quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar, não sei, é o momento, tá, pessoal? Não esqueça lá de fazer preencher lá a lista de presença, tá? Preencher a lista de presença, tá? Espero que vocês estejam aí estudando, tiver que aproveitar esse momento também. Tá? Alguém tem alguma pergunta? A gente encerra aqui. Tá, Paulo, agradeço a atenção de você, tá? Infelizmente, hoje, essa chuva não ajudou, né? Então, oscilou a internet, aí tá ruim de você acompanhar, né? Aí, na sexta-feira, eu continuo, tá? Termina. Por Natânia, tá? Então, bom descanso, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem, ou vem aqui na nossa aula, tá? Abração para vocês, pessoal.